O namoro do catolicismo com o candomblé na Bahia é um fato inegável. Isso aqui é um fato histórico. Isso aqui é história. Catolicismo, o candomblé surgiu na Bahia, é um fato inegável. Ou seja, se casaram os dois, o catolicismo e o candomblé começaram a andar um pouquinho junto. Há períodos em que essa aproximação está um pouco maior, mais próxima de uma festa nupcial, de quando em vez uma ruptura, um desenlace, um desentendimento, tudo dependendo do grau de liberalismo do bispo local, ou seja, que as festividades definem a aproximação do candomblé e o catolicismo. Eu tenho as minhas dúvidas se a maioria do povo católico aceita de bom grado esse conchavo. A maioria acredita, mas é um bom motivo para se fazer uma pesquisa de opinião neste Brasil tão carente de estatística, não é isso? A verdade é que uma das razões de alguns, ou de muitos, concordarem com esta tolerância religiosa é o desconhecimento do real significado do candomblé. Ou seja, que devido as religiões serem muito parecidas, existe um certo desconhecimento do real significado do candomblé. Primeiramente, devemos saber que o candomblé, o banda, quimbanda, para ficar só nesses aqui, porque tem muitas outras etnias, são práticas espíritas e, como tal, condenadas por Deus. Ou seja, são práticas espíritas, mas que as escrituras revelam que é condenada por Deus. A autoridade suprema no candomblé, festa religiosa de origem africana dos Yorumbas, povo africano do sudoeste da Nigéria, é o Babalorixá, o Pai de Santo, o Babá ou Babaloaê. Ele é o mestre, guia e chefe de um terreiro, encarregado de dirigir o culto aos orixás. Mas você deve estar se perguntando, mas quem são os orixás? Quem são essas entidades a quem os candombledistas prestam culto e adoram? Vamos ver esses conceitos extraídos da enciclopédia Bassar, em 1977. Primeiro, vamos classificar em A, para compreender. Parte A. A liturgia do candomblé reverencia a memória dos orixás, praticada por aqueles que se acreditam ser descendentes, como formam de trazer seus espíritos de volta ao convívio dos vivos pela reencarnação durante o culto. O nome orixá se aplica às divindades, trazida ao Brasil pelos negros escravizados da África Ocidental. Isso é história. Está nas enciclopédias de história. Entre os escravos, orixá foi traduzido por santo, ou seja, que a Igreja Católica traduziu ele como santos, em analogia com os santos católicos, expedientes destinados a proteger o culto contra a intolerância oficial, ou seja, que a Igreja Católica quis unir as religiões. As cerimônias de invocação aos orixás se realizam nos terreiros, ou seja, não é realizada em igreja, as cerimônias são realizadas em terreiros. Ponto B, principal de candomblé, da igreja do candomblé. Cada orixá é reverenciado com suas cores, ou seja, que suas cores é uma forma de reverenciar. Insígnias, comidas, são características, danças e gritos de saudação. Algumas das principais entidades dos cultos afro-brasileiros são Ogum, irmão Obaluaê, de Oxóssi, e a divindade dos que trabalham ou utilizam o ferro. Manifesta-se como um guerreiro de dança com a espada. Seu dia da semana é terça-feira. Suas contas são azuis escuras. Recebem sacrifícios de bodes, galos e gosta de inhame assado com azeite. É sincretizado com Santo Antônio, na Bahia, e com São Jorge, no Rio de Janeiro. Seu grito de saudação é Ogunhê, ou seja, é um casamento entre candomblé e a Igreja Católica. Os santos só mudam o nome, mas são os mesmos. E talvez só
breve ponto A e B, você já deve ter entendido porque que é uma seita isolacionista, não é isso? Ponto C. Oxóssi é o deus dos caçadores, muito popular na Bahia, recebe sacrifício de porcos e bodes. Sua comida é o axoxô, que quer dizer milho branco cozido com lascas de coco. Corresponde na Bahia a São Jorge e no Rio de Janeiro a São Sebastião. Seu grito de saudação é Oque Arô. Ponto D. Omolum ou Abaluayê é a divindade das doenças contagiosas, recebe sacrifícios de bodes e porcos, gosta de pipoca e aberém, quer dizer massa de milho branco assada em folhas de bananeira. Identifica-se como São Lázaro e São Roque. A sua saudação é Atotô. Ponto E. Oxumaré é a cobra e o arco-íris, e simboliza a riqueza e o dinamismo dos movimentos. É sincretizado em São Bartolomeu, recebe homenagens especiais no dia 24 de agosto. O seu dia usa colares de búzios, enfiado em formas de escamas de cobra, e come guguru, ou seja, mistura de feijão, fradinho com milho, cebola, azeite e camarão, e caruru sem caroços de quiabo. Recebe sacrifícios de galo. Quando dança, leva na mão uma cobra de ferro. Sua saudação é ao bobô. Parte F. Iemanjá. Iemanjá é a divindade associada à água salgada no Brasil, mas na África apenas ao rio Ogum, que não tem nenhuma relação com o orixá Ogum. É a mãe dos outros orixás, geralmente é representada sob a forma de sereia, cabeça, tronco e busto femininos e ápice de caudas de peixe, sincretizada como Nossa Senhora da Conceição, das Candeias, do Carmo ou da Piedade. Recebe oferendas rituais levadas ao mar por embarcações. Seus alimentos sagrados são o pombo, a canjica, o galo e o bode castrado. E o seu dia da semana é sábado. Dança vestido azul, imitando o movimento das ondas do mar. Festejada na Bahia em 2 de fevereiro e em 31 de dezembro no Rio de Janeiro. Sua saudação é Odonhia. Até aqui você já deve ter percebido o casamento, né? Só muda o nome, mas os santos e as homenagens são as mesmas. Xangô, parte G. Xangô é a divindade que domina trovões, raios e tempestades, simbolizada no candomblé por machados de pedra no alguidar de madeira. É sincretizado em São Jerônimo, é o Santo São Jerônimo da Igreja Católica. Recebe sacrifícios de carneiro, galos e cágados. Come amala, ou seja, quiabo com camarão ou carne. E berigi, quiabo com azeite, camarão, inhame, sal e cebola. A saudação que se dirige a ele é Carro Cabecilé. Agar, o Yansan, é uma das esposas de Xangô. É o orixá dos ventos, das tempestades. É sincretizado com Santa Bárbara. Recebe sacrifício de cabras, danças com mimicas guerreiras e come a carajé. Sua saudação é Epa-ei. Parte I. Oxum, também mulher de Xangô, representa na Bahia a água doce. É sincretizada com Nossa Senhora das Candeias. Come muluco, ou seja, feijão fradinho com cebola, sal e camarão. E adum, fubá de milho com mel e azeite. A sua dança é faceira, mas ocasionalmente também belicosa. É saudada com o grito Oraleio. Parte J. Obá, a mais velha das 3 mulheres de Xangô, é a divindade ligada ao rio Obá, da Nigéria. Na Nigéria, raramente aparece no candomblé, mas quando faz, quase sempre briga com sua rival Oxum, come cabra e galinha da Angola. Parte K. Oxalá ou Ubatalá
É a divindade que preside a procriação. Aceita sacrifícios de pombas, cabras e galinhas. É o saudada com o grito Epababá. É sincretizado na Bahia com o Senhor do Bonfim. Letra L. Herê é o orixá filho de Xangô. Manifesta-se por meio de linguagem infantil e se comporta como criança. Como se vê, Candomblé nada tem a ver com cristianismo. O Deus orixá de múltiplas faces e nomes não é o nosso Deus. Até aqui você já deve ter percebido isso. A alegação de que Deus está em toda parte, todos são filhos de Deus, que Deus ama todos e por isso devemos nos aproximar dos cultos afros brasileiros é no mínimo ingênua. Todavia, não acredito que o namoro do catolicismo com o candomblé dê em casamento. A decisão de abraçar, acolher, acomodar o candomblé dentro dos templos católicos seria um tremendo desacerto. O candomblé lida com demônios. A finalidade de seus rituais é agradar os orixás com oferendas e sacrifícios. As saudações são dirigidas aos demônios. Os cânticos expressam homenagem aos demônios. Nos rituais de iniciação, as filhas de santo são obrigadas a beber sangue podre e a entregar seus corpos para serem possuídos pelos demônios. A obedecer cegamente ao pai de santo e etc. E mais, nas festas dos candomblé, todas as filhas de santo recebem e incorporam, ficam possuídas seus respectivos espíritos guias. Este não era o lugar apropriado para um filho de Deus, um crente em Cristo Jesus, um cristão verdadeiro. Candomblé e cristianismo são irreconciliáveis. Os espíritas devem ser amados e evangelizados, mas para isto não precisamos tocar seus atabaques, comer suas iguarias contaminadas e cantar seus hinos satânicos. Não precisamos ir aos quintos dos infernos para evangelizar a Satanás. Não existe e nunca existirá conciliação entre as trevas e a luz. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. Uma coisa é certa, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim entendido o corpo de Cristo, não come e nunca comeu, e jamais comerá das mãos dos orixás, do Exu, do Pombagira, do Preto Velho, de Iemanjá ou de qualquer demônio. Jamais nos alegremos com os cânticos de louvor a Satanás. Nossos templos estarão sempre fechados a qualquer práticas espíritas, seja do candomblé, da Umbanda ou Quimbanda, mas estaremos sempre de braços abertos para receber homens e mulheres oriundos de qualquer seita, para lhes dizer que só em Jesus Cristo há salvação, porque em nenhum outro é salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dando entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. A igreja se manterá distante dessas práticas satânicas, não só distante, mas sempre prontas para combatê-las com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Neste capítulo, você pode perceber como se comportam e como era o candomblé à luz das Escrituras, ou seja, realmente cristianismo e candomblé não tem nada a ver, não tem nenhuma semelhança, assim como Paulo mencionou aos Coríntios, não existe conciliação